Olá a todos, sejam muito bem-vindos a essa live Destrava Tudo. O tema da live de hoje é realmente para você destravar o que está te impedindo de querer parar de fumar. E a gente sabe que as pessoas têm medo, eu passei por isso. E eu fiz recentemente uma pesquisa com as pessoas que me seguem. E nessa pesquisa eu fiz algumas perguntas a elas sobre o que estava travando elas e impedindo elas de conseguirem parar de fumar. E eu recebi respostas que me ajudaram a entender a dificuldade delas. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a participação dessas pessoas. E com base nas respostas delas, eu identifiquei essas travas e eu trago aqui as respostas que destravam esses mesmos impedimentos na sua vida. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu fiz nessa pesquisa foi a seguinte: por que você quer aprender sobre os métodos para parar de fumar existentes? Então, eu vou ler aqui as respostas das pessoas. Porque eu não consigo parar sem ajuda. Deixa eu te dar uma informação. Poucos conseguem sozinhos. Precisar de ajuda não desmerece ninguém, nem a vergonha. O tabagismo é a doença que mais mata no mundo, não é à toa. A grande maioria não consegue sozinho. E porque eles tentam parar de fumar errado, como provavelmente você já tentou, e infelizmente eles continuam fumando. Então, precisar de ajuda, todo fumante precisa, mas da ajuda correta. Não serve cego guiando o cego. Você não vai pedir conselho para alguém que lutou muito e sofreu para parar de fumar, porque o conselho dele só vai te mostrar um caminho de luta e sofrimento. Cada um mostra o que sabe, e eles não sabem o caminho. Nem tampouco você vai pedir conselho para quem nunca fumou, porque ele não vai te entender. Nem você vai insistir em algo que já tentou no passado e não funcionou, porque bater na mesma tecla esperando um resultado diferente é se decepcionar antes mesmo de começar. Olha só o que mais as pessoas responderam que vai nessa linha. Porque sozinha não consigo, então quanto mais informações, melhor. Quanto mais informação, mais poder você vai ter. E quanto mais poder você tiver, mais você vai ter nas suas mãos as armas certas para derrotar o seu inimigo. Que mais? Preciso parar. Fazendo mal. Não estou conseguindo sozinho. De novo, interessante o mesmo tema, né? Todo fumante sabe que fumar faz mal. Só que a gente não fuma porque faz mal. A gente fuma porque, em contrapartida, apesar de fazer mal, a gente acredita que faz bem. Acredita que fumar é bom para a gente, senão não estaria fumando, você não é louco. Então, a minha dica é esquecer o lado dos malefícios que o fumo te causa, porque saber deles nunca te ajudou a parar. E, de novo, porque você precisa tentar sozinho. Se você já tentou antes e não deu certo, por que você acha que seria diferente dessa vez? É como aquelas experiências que a gente faz quando era criança, né? Que a gente fazia que a gente tem os mesmos elementos e repete o mesmo modo de fazer e o resultado vai ser sempre o mesmo, nada vai mudar. Você pode cometer erros, mas você tem direito de errar uma vez, cada erro. Depois a gente aprende com aquele erro, não insiste mais no erro e tenta diferente. Se a gente quer um resultado diferente, não só diferente, mas busca para a gente a segurança, busca resultados comprovados. Se os outros fizeram diferente e conseguiram dessa maneira, sem sofrimento, então também pode dar certo para você. Não se diminua, não se sinta sozinho. Só quem não entende esse vício fala para você que é só parar e pronto. Você sabe que não é assim que funciona. A dependência em cigarros precisa de ajuda, da ajuda correta para a gente se libertar dela. E isso são boas notícias. É um alívio saber que essa ajuda existe e pode facilitar o caminho para você e acabar com o seu sofrimento. Se você tem um atalho numa estrada moderna que vai te levar mais rápido onde você quer chegar, para que você vai pegar uma estrada longa e esburacada para chegar lá? Não faz sentido, né? O que mais o pessoal escreveu? Porque já fumo há muitos anos e já com problemas pulmonares, mas não consegui parar de fumar sozinha. Você precisa muito entender uma coisa, para perder o medo de parar de fumar. As pessoas só acreditam que é mais difícil porque elas tentaram errado várias vezes e não conseguiram. Isso marcou elas, isso reforça a crença que é difícil. Vai virar dar murro em ponta de faca. Então,
por favor, pare de tentar errado, porque o sofrimento anterior você traz para o presente, e isso não é legal, e isso impede você de se libertar. Então, essa pessoa que me escreveu na pesquisa, eu lamento que você já esteja com a saúde comprometida, com problemas pulmonares, mas é muito importante que você entenda que você precisa entender como o vício opera dentro de você aqui, mentalmente. Porque estar consciente da doença não te ajuda a parar. E isso é enriquecedor para quem está ouvindo a gente agora. Porque muita gente carrega dentro de si que, não, se eu adoecer, eu paro. Não é assim que funciona. E a pessoa que me escreveu sabe disso. Ela está com o pulmão comprometido e nem assim consegue parar. Entenda como o vício opera dentro de você. Quando a gente adoece, a gente se sente mais frágil. E eu não estou falando sobre o aspecto físico da coisa. A gente se sente mais frágil emocionalmente. E quando você se sente mais frágil emocionalmente, é nessa hora que você quer e acredita que precisa ainda mais do grande apoio da sua vida, o cigarro. Portanto, é nessa hora que a gente mais se agarra ao cigarro e não o oposto. Um não fumante não entende essa lógica e julga o fumante como um ser irresponsável e leviano. Como é que ele fica doente e ainda fuma? Mas eu sei que você entende isso. E não, você não é irresponsável, nem burro, nem leviano. É o vício que te leva a buscar o cigarro nessa hora, porque você acredita que ele é um apoio na sua vida nesse momento. Ao invés de eliminar ele da sua vida, como o senso comum lá fora te diz para fazer. Mas você que me escreveu, não desanima, porque eu tenho boas notícias para você. O método Svoi pode te ajudar a eliminar essa dependência da sua vida justamente por conhecer esse vício e derrotar ele nos pontos fracos dele. É por isso que é tão importante desfazer associações erradas que você criou com o cigarro, como, por exemplo, a de que o cigarro é um grande apoio na sua vida. Ele não é. Ele te ilude que é, mas não é. E quando você parar de acreditar nisso, vai poder se libertar. Anos atrás, meu marido apresentou um quadro de início de enfisema. E com a ajuda do método Zway, ele parou e o enfisema estacionou. Não entre em desespero, porque existe uma capacidade de regeneração do nosso corpo. E a natureza é milagrosa e ela atua a nosso favor. A gente só tem que deixar ela agir. De qualquer maneira, sempre é bom parar. O legal é parar do modo correto. E o único modo correto é um modo onde você não sinta falta do cigarro e possa tocar sua vida em liberdade, na certeza de que você não está abrindo mão de nada em nome da saúde. Outra coisa que escreveram, que isso é muito comum de se pensar, por isso que eu trago isso, né? O sentimento dos outros pode ser o seu sentimento também. Não consigo sozinha, sou fraca. Não se trata de fraqueza. As pessoas têm essa percepção de que precisam ser fortes porque elas lutaram muito no passado para ficar sem fumar e acabaram sucumbindo. Então, com base nos traumas anteriores que elas tiveram, elas se acham fracas, já que elas sentem que elas não possuem essa força descomunal necessária para realizar essa tarefa dificílima, como se tivessem que subir no Monte Everest. É isso que representa parar de fumar para elas. Acontece que isso é um equívoco. Você só precisa fazer força quando existe uma outra força em sentido contrário, te impedindo de avançar e chegar onde você quer chegar. E que força é essa? Que luta é essa? É uma luta onde, de um lado, você quer parar de fumar e do outro, você quer fumar. Até hoje, o lado que quer fumar venceu. A maioria dos fumantes tentou diversas vezes dessa forma e não deu certo. O problema é que o caminho de luta e o uso da força de vontade não serve para parar de fumar. A grande maioria não consegue. E não é porque elas são fracas, é porque o caminho de luta não deve ser usado. Reconheça que do outro lado existe todo um apego ao cigarro. Ele é um prazer difícil de deixar, ele me acalma, me relaxa, me desestressa, é a alegria da minha vida e por aí afora. Como é que você vai lutar contra isso? Ao invés disso, o modo certo de parar de fumar envolve desfazer todas essas crenças na sua mente. E quando elas não existem mais, não é necessário lutar contra algo que não existe mais. Dá para entender? É quando a luta se acaba que o processo fica fácil. É um outro caminho totalmente diferente do que você tentou no passado.
Um caminho que não requer força, que não requer luta. Se você entender que não se trata de fraqueza da sua parte, porque não é preciso usar força, você vai se sentir mais seguro para dar o passo. E esse receio não vai mais impedir a sua libertação. Tem gente que escreveu assim: para entender meu vício e parar. Quando você entende o vício, você tem mais chance de parar, sem dúvida. Agora, você acha que entende o vício hoje? Por que você fuma? Você sabe dizer? Uma das formas que o vício tem de te aprisionar é manter você na ignorância. Não a palavra ignorância usada no sentido pejorativo, mas sim relativa ao desconhecimento do vício sobre você. E quanto mais você conhecer, mais poder você vai ter sobre ele. Então, só há um caminho para uma verdadeira libertação: o conhecimento. Parabéns a você que escreveu isso. Você está no caminho correto. Mais gente escreveu, que provavelmente me acompanha, porque eu quero conhecimento para parar de fumar. Ela não disse eu quero um remédio para parar de fumar, ela disse eu quero conhecimento para parar de fumar. E continua, porque as formas que eu usei não funcionam e causam muito sofrimento. Eu quero compartilhar com você nesse momento um marco no reconhecimento por parte da ciência e dos governos sobre essa questão. Quem me acompanha recebeu esse aviso. Agora, em agosto de 2022, quando eu estou gravando esse vídeo, o National Institute for Health and Care Excellence, NICE, Instituto Nacional de Saúde e Excelência da Grã-Bretanha, que é um órgão público do governo, executivo, ligado ao Departamento de Saúde e Assistência Social do governo britânico, que fornece orientação e conselhos nacionais para melhorar a saúde da população britânica, recomendou, nas suas diretrizes de saúde, o método Easyway como um método de superiores resultados comparado ao que se oferece tradicionalmente e oficialmente pelo governo britânico. Isso é, remédios e reposição de nicotina. As taxas de sucesso do método Easyway foram muito superiores, tanto depois de 4, 12, 26 e 52 semanas. Ver isso publicado me encheu de alegria, porque eu já sabia que aquilo que se oferece tradicionalmente ao fumante traz sofrimento a ele e tem baixas taxas de sucesso. Eu também já sabia que o método Easyway é um caminho fácil e sem sofrimento para o fumante, e sem precisar de remédio nenhum, sem ser invasivo, sem efeitos colaterais, e essa é uma luta antiga do criador do método Easyway no Reino Unido. Agora, isso está se tornando realidade. Poder levar o método Easyway para a população de forma massiva e ajudar a transformar o mundo em um mundo livre do fumo. A gente costuma dizer que as pessoas que pararam usando remédios e reposição de nicotina pararam apesar disso, não por causa disso. Então, não se sinta diminuído de forma alguma por ter usado remédio, reposição de nicotina e não ter dado certo para você, porque esse não é o caminho. Você precisa saber que o caminho é um só: eliminar a sua dependência mental do fumo, que são todas as conexões que você criou com o cigarro. E isso se faz facilmente com uma terapia de algumas horas. Se você tinha alguma ressalva ou dúvida quanto a isso, não tenha. Porque se o governo britânico reconhece a superioridade do método Easyway, você não deve mais questionar ela e deve abraçar a oportunidade de poder parar de fumar de um modo fácil e sem sofrer com ele. Afinal de contas, tudo que você já tentou antes não deu certo, não é mesmo? Se abra para o novo. Um novo que está fazendo 40 anos de idade. Desde 1983, Alan Carr, o criador do método Easyway, insiste em contar para o mundo que pode ser fácil parar de fumar e que você não precisa sofrer para realizar essa conquista. E é muito bom saber que existe esse caminho. Então, ao invés de reclamar que o modo como você tentou até hoje não deu certo, faça a coisa certa e liberte-se você também. Se ele tem o respaldo de Sua Majestade, a Rainha da Inglaterra, vai ser bom para você também. O que mais as pessoas escreveram aqui? Quero parar sem sofrimento. Olha como isso é constante na resposta das pessoas. Ninguém quer sofrer. E ninguém merece sofrer. Só tem um caminho: acabar com a dependência mental do cigarro. Enfia isso na sua cabeça. O que mais eles escreveram? Porque já tentei muitos métodos sem sucesso. Exatamente. A maioria das pessoas tentou em vão. Não tem nada de errado com você, como você pensava, e sim com os métodos que te deram nas mãos até hoje.
Não é libertador saber disso? Fala sério. É um grande alívio. Você não é o problema, você é a solução. Olha só que mais. Parei durante 4 anos e agora estou voltando a fumar e lutando contra. Não fica chateada comigo pelo que eu vou dizer agora. Não existe estou voltando. Você já voltou quando colocou. No segundo em que você colocou ele na boca, você já voltou. Assim como não existe estou voltando, não existe estou parando. Ou você para ou não para. Ou você volta ou não volta. Enquanto existe luta dentro de você, o risco de voltar é grande. E quando a luta acaba, não há por que voltar. Que mais? Porque fiquei 6 anos sem fumar e voltei a 2. Preciso parar novamente. Outra pessoa, porque voltei a fumar depois de 3 anos que parei. A reincidência significa que por mais que você estivesse bem de saúde, feliz com a sua conquista, e que você sabia que ao parar de fumar estava fazendo a coisa certa, você ainda pintava o cigarro cor-de-rosa na sua mente. Admita. Você não matou o seu monstrão. Ele estava ali latente. E bastou colocar um na boca para o inferno voltar. O que você tem que fazer? Parar de pintar ele cor-de-rosa na sua mente. O vício é sorrateiro. Ele faz o seguinte quando você não fuma, ele parece ser algo muito precioso para você. Quando você fuma, você vê o lixo que ele é. Interprete corretamente a lembrança do que ele era de verdade e nunca mais compre essa ilusão de que o fumar era bom. Não compre essa ideia. E aí vai estar tudo resolvido. Mais uma. Porque estou cansada de tentar com chicletes, adesivos e pastilhas. Conheci você no YouTube. No YouTube, que legal. Depois que assisti o podcast, fiquei sem fumar 12 dias. Daí meu filho veio aqui em casa e deixou cigarros e fumei um. Daí comecei tudo de novo. Por isso estou aqui. Ok? É importante entender por que você voltou a fumar. E você não voltou a fumar porque seu filho largou o maço dele ali. Você fumou porque, mesmo tendo parado de fumar por 12 dias, período, aliás, que a abstinência perceptível já tinha ido embora, você não sentia mais abstinência quando seu filho veio te visitar. Enfim, quando encontrou aqueles cigarros ali, você achou que podia fumar impunemente só aquele cigarro. Não pode, saiba disso. Não existe só um cigarrinho. E 2, porque você achou que ele era bom e sentiu falta dele. Você interrompeu o seu consumo de cigarros por alguns dias, mas ele não saiu daqui, da sua cabeça, como deveria sair. Você ainda achou que seu filho tinha algo de bom ali que você não tinha mais. E isso despertou em você um sentimento de privação, que, por sua vez, criou uma luta dentro de você entre fumar e não fumar. Você não resistiu e fumou. E quando fumou, pensou: droga, voltei para o buraco. Na verdade, você nunca saiu dele. Você interrompeu seu consumo de cigarros acreditando que estava abrindo mão de um grande prazer na sua vida e que ele te fazia uma falta danada. Você lutou enquanto pôde, mas sucumbiu porque acreditou que o cigarro ainda era uma tentação irresistível para você. E por que isso? O que tem ali de bom? Tudo que você conseguir responder são as crenças que você ainda alimenta dentro de você sobre o que é o cigarro na sua vida. E sem fazer isso, você vai se sentir vulnerável o resto da sua vida e vai ter que exercer a sua força de vontade para não fumar nos encontros sociais, nas situações desafiadoras e nos momentos em que acreditava que não podia ficar sem ele. Só que você não pode deixar de socializar, nem as pessoas que você ama vão deixar de aparecer na sua frente com os cigarros deles. E o que você vai fazer a respeito? Deixar de socializar? Deixar de ver seu filho? De jeito nenhum. Não abra mão de nada que você gosta parar de fumar. Quando você desfizer essas associações, ao ver seu filho fumando ou qualquer outra pessoa, você vai entender que você não está perdendo nada ali. E não vai mais ter de ficar lutando para não fumar. Quando você resolver essa questão, você não precisa se sentir vulnerável novamente. Fumantes vão continuar a existir à sua volta. Você apenas vai deixar de pensar como um deles. É aí que a luta acaba e você se transforma em uma feliz não fumante. Que mais as pessoas escreveram? Para não ter abstinência e parar definitivamente.
Interessante alguém citar que quer parar de fumar para não ter mais abstinência. E por que eu digo isso? Porque geralmente os fumantes colocam foco numa informação deturpada na hora que eles pensam em parar de fumar. Eles pensam que a abstinência é o que sofre o fumante quando tenta parar de fumar. Isso é errado. A abstinência é o que sente o fumante durante toda a sua vida de fumante, cada vez que ele apaga um cigarro. A cada cigarro apagado, você começa a entrar em abstinência imediatamente, porque os níveis de nicotina começam a cair do seu corpo e em pouco tempo uma voz lá no fundo te diz: eu quero mais um. É uma voz muito sutil, que nem uma coceirinha, onde nada dói de fato. Aí você acende o próximo, e assim que você apaga aquele próximo, a voz volta e te diz: me dá mais um depois de um tempinho. E é assim que o vício se perpetua dentro de você. Os níveis de nicotina caem, você repõe. Eles caem, você repõe a dose da droga num ciclo sem fim de escravidão que vai durar toda a sua vida de fumante, a menos que você o interrompa. Quando você corta o seu consumo de cigarros, porque é isso que você tem que fazer, cortar de uma vez, não ir reduzindo aos poucos. Quando você corta, você sente a abstinência. E o que ela é? Essa leve coceirinha que não dói nada e que acaba em poucos dias. Ela não é o verdadeiro problema, nunca foi. Então, eu recomendo que você não bote foco nela. O que você sofreu no passado, se já tentou parar de fumar, não foi abstinência, e sim uma reação sobre o sentimento de perda na sua vida, pelo que o cigarro representa para você. A abstinência física em si não dói nada. A coceirinha não é resolvida pelo cigarro que você fumar, pelo contrário, é ela que vai garantir que você sinta pelo resto da sua vida. É ela a causadora dessa sensação de abstinência. Não fumantes não a sentem, só fumantes sentem. E quando, depois de poucos dias, a sua abstinência for embora, você não vai mais ter abstinência. Mas você não fuma para não ter abstinência. Você fuma porque acredita que existem vários benefícios no ato de fumar. Esses dois trabalham juntos, a dependência física e a dependência psicológica. Você fuma porque acredita que precisa fumar. Não existem benefícios e você não precisa de cigarro para nada. E quando você puder ver isso claramente, a sua abstinência vai acabar em poucos dias, vai ser ridícula e você não vai sofrer e vai se libertar. Resumindo, abstinência você vai ter nos primeiros dias em que parar de fumar. A abstinência é o que sente todo fumante assim que apaga um cigarro por toda a sua vida de fumante. Ela é leve e imperceptível e vai passar em poucos dias. Agora, a diferença é que você não precisa sofrer com ela ao parar de fumar e deve eliminar a origem real do seu sofrimento, a dependência psicológica, que representa as suas crenças sobre o que o cigarro representa na sua vida. Parar de acreditar é parar de sofrer. Outra resposta. Porque acredito que vivemos no que pensamos que é bom para nós. Eu não quero fumar, mas no meu interior tem alguma mentira para que eu viva esse pesadelo. Olha só, eu identifico isso como uma pessoa que está mais próxima do que Alencar fala. Olha que percepção legal. Isso aqui foi escrito por alguém que já tem uma boa noção do método SVEI. Sim, existe uma mentira. A pergunta é: você vai fumar em nome de uma mentira ou vai querer saber a verdade? Eu tinha uma amiga na faculdade que uma vez a gente estava sentado no pátio conversando, um grupinho de amigas lá, e a conversa era sobre namorados. Aí uma das minhas amigas contou que se um dia a gente encontrasse o namorado dela com outra, para não contar para ela, porque ela não queria saber. O namorado dela era muito bonito e eu me lembrei dessa cena. Já fazem muitos anos. Mas eu me lembro que na hora eu fiquei espantada com aquela declaração dela, porque se alguém visse o meu namorado com outra, eu ia sim querer saber. Então, quando essa pessoa escreveu: eu não quero fumar, mas no meu interior tem alguma mentira para que eu viva esse pesadelo, eu te digo que você não fuma sabendo conscientemente que existe uma mentira dentro de você. Você fuma porque acredita que na sua cabeça essa mentira é algo real. Ninguém fuma em nome de uma ilusão. O fumante acredita que os benefícios proporcionados pelo fumo são reais. Por isso ele fuma. Então, só tome cuidado com isso.
Na verdade, existe uma grande mentira sim. E tudo que você tem que fazer, agora que você sabe da existência dela, é em busca de cavar a verdade e descobrir por que você quer parar de fumar e mesmo assim você fuma. Não tem aquela frase bonita, só a verdade vos libertará? E se tratando do fumo, isso é a mais pura verdade. E eu perguntei para as pessoas que me acompanham nessa pesquisa: você já tentou parar de fumar? Sabe qual foi a resposta deles? Só 4% nunca tentou parar. 96% já tentou de 1 a 130 vezes. Uma pessoa me contou, uma só que me contou, que ela tentou 130 vezes. Se ela estiver assistindo, ela vai se reconhecer aqui, porque é só ela. Mas, em média, as pessoas já tentaram pelo menos uma vez, 17% delas. E de 2 a 3 vezes, a maioria, 32%. Ou seja, metade aí tentou pelo menos de 1 a 3 vezes. O resto, mais do que isso até. O que quer dizer que todo fumante deseja parar de fumar. Isso é muito importante para você ouvir, para reforçar a sua decisão e te ajudar na sua libertação. Nós somos muito influenciados pelo coletivo, para o bem e para o mal. Mas saber que a grande maioria, 96%, já tentou parar, significa que você toma ciência de que os fumantes não querem mais isso na sua vida. Caso contrário, eles não iam querer se livrar disso. É para você não duvidar do que você quer para a sua vida. Porque o fumante prejudica os outros fumantes quando fica repetindo como é bom fumar e grande prazer que o cigarro é. Tem mais alguma coisa na sua vida que quando você está fazendo, você desejaria não estar fazendo, e só quando você não pode fazer é que ele se torna tão precioso? Mas do outro lado, saber que todo fumante quer parar e ver os depoimentos das pessoas que conseguem se libertar te influencia positivamente, te incentiva a querer parar e querer fazer parte desse grupo. É como quando a gente é menor e anda em boas companhias e tem bons exemplos, ou quando a gente anda em más companhias e tem exemplos errados, isso influencia as nossas decisões. Você precisa andar com gente que conseguiu. Precisa ouvir as palavras deles de sucesso e incentivo, porque se eles conseguiram, você também pode conseguir. Alan Carr, o criador do método Easy Way, dizia que se você tentou, nem que seja uma única vez na sua vida, parar de fumar, isso significa que você não quer mais fumar. E se você fuma, isso significa que você só faz isso porque não conseguiu parar. Se lembre disso da próxima vez que você ficar enaltecendo as qualidades do seu cigarro, ou quando alguém fizer isso perto de você. Ninguém mais hoje em dia quer ficar nesse barco furado. Não duvide disso. E não duvidando, você se aproxima cada vez mais do seu sucesso. Outra pergunta que eu fiz: qual a sua maior dificuldade na hora de parar de fumar? Vamos lá, as respostas da pesquisa que eu fiz com os fumantes. Ansiedade, ansiedade, ansiedade. Por conta da minha extrema ansiedade. Começo a fumar mais ainda por ansiedade. Me dá dor de cabeça ficar muito tempo sem fumar e muita ansiedade. Eu fumo e me acalmo. Tenho depressão e o cigarro é onde me acalmo. Ansiedade e não sai do meu pensamento. Ainda não sei, mas a ansiedade com certeza. Vício, estresse e ansiedade. Muleta para crise emocional. Você consegue se reconhecer aqui? Muitas e muitas vezes a ansiedade foi citada. Uma das maiores crenças que os fumantes têm sobre o que o fumo faz por eles é a diminuição da ansiedade. E eu digo que são crenças porque não passam disso. Presta atenção. Não há nenhum componente no seu cigarro que seja provado cientificamente como auxiliar na diminuição da ansiedade. Ponto. Eu juro para você que se isso fosse verdade, as companhias de tabaco adorariam colocar isso estampado nos maços, porque eles iam adorar enaltecer as qualidades do seu produto para faturar mais. Ou iriam isolar essa substância num remédio ansiolítico para ajudar com a ansiedade. Mas elas nunca vão fazer isso, porque nada no tabaco ajuda com a ansiedade. Isso é um fato que você vai ter que aceitar. E eu sei que isso é desafiador para você nesse momento.
Uma vez que a gente vive num mundo onde cada vez mais as pessoas são impacientes, querem tudo para ontem, não têm paciência de esperar por nada, nem de assistir um vídeo inteiro, são sobrecarregadas com informações, têm uma carga de trabalho elevada, têm de lidar com várias coisas ao mesmo tempo, são exigidas na família, têm que ser bons pais, bons maridos e esposas, têm que aparentar serem pessoas maravilhosas nas mídias sociais, realizadas, equilibradas, bem-sucedidas, dar conta de tudo, serem magras, bonitas, bem-sucedidas, prósperas, lidar com os filhos, educar eles de forma cada vez mais desafiadora no mundo atual. Ufa, haja nervos de aço para responder a isso. Nós não somos essa perfeição que cobram de nós, isso não existe. A cobrança é grande, a gente se esforça para fazer o melhor. E a vida que a gente leva hoje em dia deixa a gente mais ansioso do que deixava as gerações anteriores. Isso é fato. Eu não duvido nem por um segundo que você tenha a nítida impressão de que o cigarro te ajuda a diminuir essa ansiedade. Eu também me senti assim. É claro, esse é o truque dele para te manter cativo. Tem de parecer real para justificar a insanidade que é fumar. Se lembre que se você não acreditasse que ele te ajuda com alguma coisa, não haveria motivo para você fumar. Então a coisa tem que parecer real na sua cabeça para você continuar fumando. E cada uma das vezes que você se sentiu ansioso, fumou e se sentiu menos ansioso, você vai reforçando isso. Pesquisas científicas demonstraram que os fumantes são mais ansiosos que os não fumantes em idêntica condição. Para e pensa. Quando você pensa que seus cigarros vão acabar, você não fica ansioso? Quando você vai sair para um lugar desconhecido, você não fica tenso sem saber se vai poder fumar ali ou não? Quando você viaja, idem, não se sente mais ansioso só de pensar que não vai poder fumar por um tempo maior? Quando vai ao médico, você não se sente ansioso? Será que eu tenho alguma doença? O que será que ele vai me falar dessa vez? Quando você faz algum exame, você não se sente ansioso? Se você está em algum lugar e não pode fumar, não se sente ansioso? Quando pensas nas doenças que pode vir a desenvolver se não parar de fumar, não se sente ansioso? Se está num evento, numa reunião, demorando para te liberar, ou um encontro, e a coisa se prolonga, você não fica mais ansioso para poder sair e fumar? Quando você está passeando, vê um filme mais longo, visitando a casa de um não fumante, não fica ansioso pensando em fumar, em querer sair dali? Na verdade, a vida do fumante é repleta de ansiedade. Além da ansiedade natural da vida e da ansiedade da nossa vida atual, você tem uma ansiedade adicional por ser fumante e você não percebe isso. Quando você para de fumar, a vida vai continuar a ser desafiadora, vai continuar a gerar ansiedade, porque afinal de contas, esse é o nosso ritmo de vida atual, faz parte. Mas se você parar de fumar corretamente, isso é, desfazendo a associação entre o fumo e a diminuição da ansiedade, você vai lidar com a ansiedade de uma maneira natural e sem acreditar que precisa de uma droga para regular seus níveis de ansiedade. Aquilo que a gente vê ou sente nem sempre corresponde à verdade. Isso se aplica a truques de mágica, por exemplo. Você jura que a mulher foi serrada ao meio, você viu, mas ela está ali inteira, é só um truque. O fumo é isso, um truque na sua mente, que te leva a acreditar em muita coisa. Enquanto você comprar essa ideia, você vai ser um fumante. E se você se dispuser a acreditar nisso a vida toda, você vai ser um fumante a vida toda. Para desfazer isso, você tem que querer descobrir qual é o truque do mágico. E quando você entender o truque, nunca mais vai acreditar que a mulher foi serrada ao meio. Nem tampouco que fumar diminui a sua ansiedade. Olha só o que mais escreveram. Eu acho muito legal ver isso e poder trazer esse conhecimento a vocês. A sensação de que falta algo. Sinto muita falta do cigarro. Fico triste depois que paro. Abstinência, sensação de perda. É triste. Dizer que ficar triste quando para é o mesmo que dizer que o cigarro é a alegria da sua vida. Esse é um dos benefícios que você acredita que o cigarro te proporciona hoje. Além de citar um sentimento, tristeza, olha só, essa pessoa menciona a abstinência física e confunde tudo. Ela não identifica corretamente a origem do seu desconforto, que acredita ter a ver com a abstinência, mas termina dizendo que sente uma grande sensação de perda.
Se você pedir para explicar, o fumante não sabe explicar muito bem o que é, mas se sente triste e acredita que abriu mão de algo que gostava, mas que agora ele não tem mais. É como se a vida perdesse a graça e ele não fosse mais ele mesmo sem o cigarro. Que grande maravilha é essa que você está perdendo ao parar de fumar? Porque as pessoas que param com métodos de vez se sentem felizes não fumantes desde o começo e não têm essa sensação de perda? A diferença é gritante e significativa, e é importante que você entenda que ao parar de fumar, você não precisa desse sentimento de perda se você entender que ele nunca te proporcionou o que você acreditava que ele proporcionava. São ilusões, só ilusões que precisam ser desfeitas para que esse sentimento vá embora. E esse sentimento de tristeza, apatia, depressão ou qualquer desconforto que você venha a ter, não tem nada a ver com a abstinência. Tem a ver com a sua reação à perda do cigarro na sua vida, justamente pelo que você acreditava que ele significava para você. Ressignifique ele da maneira correta, como nada que de fato ele é, e você não terá a sensação de ter perdido nada. Olha essa me chamou a atenção. Eu fico muito triste, sem energia. Olha só o paradoxo aqui. Todo mundo sabe que o cigarro rouba a nossa energia. A gente se sente mais cansado, letárgico, com falta de disposição, sem fôlego e com a saúde prejudicada. Estou falando alguma besteira? Isso você sabe. No entanto, a pessoa escreve na pesquisa que sem o cigarro se sente sem energia. Na cabeça dela, esse veneno que impacta a saúde de 100 em cada 100 pessoas que o consomem é fornecedor de energia. Eu acho que até a pessoa que escreveu isso, olhando assim de fora, vai falar: é mesmo, caramba. São as crenças que o cigarro faz nascer em nós, todas elas ilusórias, todas elas tristes, todas elas fruto de uma grande lavagem cerebral. E todas elas aparentam ser o exato oposto do que fazem na verdade. Tudo aquilo que o cigarro aparentemente te dá, ele está, na verdade, te roubando, enquanto ele te ilude que dá. Sacanagem, né? Mais uma razão para sair dessa roubada correndo. Agora, as famosas. Abstinência. Fissura. Eu estou lendo aqui o que as pessoas me escreveram. A abstinência é uma coisa louca. A abstinência da nicotina. Depressão por causa da abstinência. Abstinência e ficar lembrando do cigarro. Abstinência. Irritabilidade. Nervoso. Abstinência. Desespero pela falta do cigarro. Entenda que o desespero só existe enquanto a gente acredita que ele é precioso na nossa vida. Isso é algo mental, não é físico. Não tem nada a ver com a abstinência. É importantíssimo você desmistificar a abstinência para perder o medo dela. Imagine uma situação hipotética. Eu sou policial. Eu te abordo numa blitz. Você fala comigo de um jeito que eu não gosto. Eu cometo o que se chama de abuso de autoridade. E eu te prendo. Te jogo numa cela de uma prisão e esqueço você ali. Quando eu vou saindo, você fala assim: peraí, acabou meu cigarro, por favor, não me deixa sem cigarro. Só que eu viro as costas e vou-me embora. Eu te deixo ali sem avisar quanto tempo você vai ficar ali. E imediatamente você começa a entrar em pânico. Isso acontece mesmo se você tivesse acabado de fumar um cigarro. Sua perspectiva de ficar ali sem já faz você se sentir inseguro e em pânico, mesmo tendo acabado de fumar um. Ou seja, não é a abstinência que fez isso com você, é a perspectiva de não poder fumar. Se eu te deixar ali por 10 horas, você vai sofrer e muito, e vai acreditar que aquilo é a abstinência se manifestando. Vai ficar desesperado. Agora, se você fosse dormir à noite, em casa, depois de fumar o seu cigarro, antes de dormir, tivesse várias carteiras de cigarro guardadas em casa e acordasse no dia seguinte totalmente descansado, depois de 10 horas de sono, como você ia se sentir ao acordar? Você, de fato, está em abstinência depois de 10 horas de sono sem fumar. Cadê o desespero? Percebe que são as mesmas 10 horas sem o cigarro, mas em contextos diferentes?
você acordaria na boa em casa, mas ali, naquela cela, enjaulado e sem poder fumar, se sentiria desesperado, nervoso, ansioso, irritado, ensandecido. Por quê? Por causa da abstinência? Não, porque na cela você não pode fumar. E em casa você sabe que daqui a pouco, quando você acorda, você vai fumar um. E entender que esse é um processo mental que não tem nada a ver com a abstinência, te coloca anos-luz em relação aos outros fumantes e te ajuda a remover o medo de fumar, remover o medo da abstinência. E ainda por cima, poder colocar o foco do problema no problema real, que é a dependência mental do cigarro, e não a abstinência. A fissura só existe na cabeça de quem acredita que ela existe. Outra resposta: medo de sofrer. Fumar é meu hobby. Você tem algum outro hobby que te destrói? Isso não é hobby, é vício. Existem milhares de hobbies legais por aí. Você pode fazer quando quer ou não. Se não tem tempo, não faz. Deixa para depois. Fumar não é uma escolha sua. Você tem de fazer, faça chuva ou faça sol. Cuidado com as definições que você dá, porque elas é que criam o seu apego ao cigarro e te afastam de querer se libertar. Se desafie e se questione para ver se é um hobby mesmo, e você verá o tamanho do equívoco que te aprisiona hoje. Vamos ver o que mais o pessoal escreveu na pesquisa. Como maior dificuldade para parar de fumar, e para muita gente essa dificuldade é a procrastinação. Olha só o que eles escreveram. Dificuldade, né? Dar o pontapé inicial. Eu tenho uma ótima dica para dar o pontapé inicial. Você usa as mesmas armas que o vício usa contra você, mas você usa a seu favor. Eu vou explicar. Semana passada, não sei se você viu, mas eu entrevistei uma pessoa que eu ajudei a parar de fumar, a Marlene. Ela parou de fumar há 1 ano com o método Easy. A live está lá no YouTube, quem quiser procura. E eu perguntei como ela conseguiu vencer a procrastinação. Ela deu uma ótima dica, melhor do que eu. E eu vou repassá-la para você, e é simples. Quando a gente experimenta o primeiro cigarro da nossa vida, é tarde demais, né? A gente se vicia. Aí, ai meu Deus, se arrependimento matasse. Se você pudesse voltar no tempo, sabendo o que você sabe hoje, não botar aquele cigarro na boca. Só que o tempo não volta para ninguém. Não dá para cancelar um ato nosso do passado. Quando ela pensou em me procurar e seguir o método Easy para ajudar ela, veio aquele pensamento de deixar para amanhã, aquele mesmo pensamento que corrói todo fumante. E eu falo que esse não é você, e sim o vício falando por você. Só que ela usou o mesmo truque do vício contra ele. Olha que bárbaro. Ela pensou: eu vou me inscrever no curso e passar esse cartão, porque assim não vai ter volta. Ou seja, assim como ela fumou o primeiro cigarro da vida dela lá atrás, jovem, e não teve jeito, azar dela, sorte do vício. Assim também, quando ela quis se libertar, ela passou o cartão para depois ser tarde demais. Sorte dela, azar do vício. E ela parou de fumar fácil sem sofrer. Ela mesma me contou: Lília, se eu não tivesse feito isso, eu estava fumando até hoje. O que eu quero dizer com isso? Você não espera criar coragem, porque senão vai fumar o resto da vida esperando a coragem chegar. Eu fiz a mesma coisa. Eu fui para Londres, já não podia mais voltar atrás, a viagem estava marcada. Você usa as mesmas artimanhas do vício contra ele. Ela passou o cartão na marra. E foi. E funcionou. É uma dica que eu te dou. Funciona. Que mais? Sempre acho que pode adiar e fumar um maço a mais antes de parar. Ah, essa é clássica. Se você entender que esse não é você, e sim o vício falando por você, você vai se revoltar contra essa sabotagem e não vai mais permitir que isso te domine. Geralmente marco uma data e tento me preparar uns dias antes, mas chega no dia, sempre tem uma desculpa e deixo para depois. Sabe por quê? É o medo. E a preparação não foi correta. Você já começa se lamentando pela grande perda que você vai ter e entra em pânico. Por isso a desculpa. Você não quer sofrer. Uma dica que eu te dou é que você precisa se preparar removendo o medo. Se você fumar esse último cigarro sem remover o medo e sem desassociar o fumo com os benefícios que você acredita que ele te proporciona, chances são que não vai dar certo. Outra resposta. Falta inspiração. Parece que tem que adiar para um outro momento.
De novo, se você esperar por inspiração, vai ser fumante o resto da sua vida. Eu tenho que te dizer isso. Isso pode ser duro de ouvir, mas se não for eu a te dizer isso, ninguém mais vai dizer. Você acha que quando eu parei eu não senti medo? Você acha que todas as pessoas que eu ajudo não sentem medo? Não existe inspiração, existe ação. É a ação que cura o medo. Vamos lá. Que mais? Vício, a dependência, deixar o vício. Ok. Se o vício está enraizado em você e não te deixa se libertar, e você reconhece essa dificuldade, o que você está esperando que aconteça? Que o vício dê uma trégua e fique mais ameno, para você poder atacar ele de frente? Ele nunca vai te dar uma trégua. A tendência com os anos é fumar cada vez mais. A coisa é piorar, não melhorar. Por isso, quanto antes você parar, tanto melhor. É o cachorro correndo atrás do rabo e nunca alcançando. O vício acaba quando você para de acreditar que fumar é algo benéfico para você. E para que você alcance esse estágio, você tem que se abrir a um ensinamento. E você só se abre a um ensinamento, a um novo aprendizado sobre o significado do fumo na sua vida, quando você dá um passo e decide parar de fumar. Você não espera se sentir no Shangri-La, zen e maravilhoso para dar o passo. Não é assim que funciona. Você dá o passo com medo, tenso, mas na certeza de estar fazendo a coisa certa e sabendo que o pior que pode acontecer é você continuar a fumar. O que não vai mudar nada para pior na sua vida, porque você já está no buraco, você já está fumando mesmo. O grande barato do método Easy Way é que ninguém tira o cigarro da sua boca. Não há sentimento de privação. É você que se transforma em alguém que fala: quer saber? Isso não faz mais sentido para mim. O método Easy Way elimina a vontade de fumar. E sem vontade de fumar, não tem mais aquela luta, aquele inferno dentro de você. É assim que o vício vai embora. Você investe na expulsão dele da sua vida, enquanto está apegado a ele, e vai se desapegando sem perceber. E quando vê, já foi. De forma que o processo fica fácil, sem sofrimento mesmo. Outra dificuldade que o pessoal escreveu: o primeiro do dia. Outra é acordar pensando em acender um cigarro. Gente, pensar em cigarro não é problema. Eu penso em cigarro o dia todo. Tô aqui falando sem parar em cigarro. E não ligo a mínima. Por quê? Porque eu penso corretamente. O problema do pensamento em cigarros é um só: quando se pensa errado sobre ele. E quando se pensa errado, se cria aquele sentimento de privação, de querer fumar, mas não poder, aquele velho e conhecido cabo de guerra que todo fumante sabe muito bem onde vai parar. E ele acaba com você acendendo um. O que é pensar corretamente? É entender que não precisa dele para nada e que pode fazer tudo sem ele. É pensar: que bom que eu estou livre. Viu? Pensei. E isso não me machucou em nada. Pelo contrário, reafirmou minha decisão e só me trouxe sensações boas. A chave do seu bem-estar ao parar de fumar está justamente nos seus pensamentos. Pense em cigarro, sim. Não evite pensar, porque não é assim que o nosso cérebro funciona. Se eu falar para você agora: rápido, aconteça o que acontecer, não pensa numa banana, não pensa numa banana. Viu? Ela já apareceu amarelinha na sua mente. Sabe por quê? Porque a nossa mente não funciona com ordens negativas assim. Ela traz a imagem justamente do comando que você deu para não pensar. Quando você interrompe seu consumo de cigarro sem estar devidamente preparado, tanto as outras pessoas quanto você mesmo, elas vão te levar a ir fazer outra coisa, a não pensar em cigarro, mas está tudo errado, porque seu cérebro não aceita comandos no negativo. E o que vai acontecer é que você vai pensar ainda mais em cigarros. Relaxa. Pensar em cigarros não é problema, desde que você esteja no correto estado mental. Portanto, para você que escreveu que acredita que o seu problema seja acordar pensando em cigarros, não, não é isso o seu problema. Pensa: que bom que eu não fumo mais. Que bom que eu estou livre. Mate o seu monstrão. Pare de acreditar que cigarro é bom. E o pensamento não vai mais te incomodar. E eu vou mais longe. Se o problema fosse só aquele primeiro do dia, você poderia fumar só ele. E depois não fumar mais nada, nenhum, o resto do dia. Ia estar tudo resolvido. Mas você já sabe que não é assim que a coisa funciona, não é mesmo? Isso ia virar um inferno na sua vida. Admita que você não ia conseguir.
O problema não é o primeiro do dia, o problema são todos, porque fumar é um problema. Se você quer só aquele um, vai querer os milhares que vão vir depois. Essa é a essência da coisa. Você tem que parar de querer o cigarro em si. É só isso que você tem que resolver. Existe um vício a vencer. Um vício que é 99% mental e 1% físico. Vença ele aqui, na sua mente. E pensar em cigarros nunca mais vai ser um problema para você. Outro desafio que as pessoas relataram que tornam tudo difícil para elas é o seguinte: meu marido é fumante. Minha esposa fuma, então o cigarro fica à vontade. Fácil acesso. Eu fico sem fumar de dia, de boa. Estou trazendo várias pessoas, tá? Percebo que chego em casa tarde só para evitar, mas em casa fumo tudo que não fumei. Meu esposo fuma. Será que fumo porque vejo ele fumando? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer ser um não fumante livre? Não quer? Não fumantes livres convivem com a família e os amigos fumando. Eles não são vulneráveis. Nem você vai ser quando se libertar. Hoje você tem essa crença que se sente vulnerável por causa do marido, da esposa, enfim. Porque quando você para de fumar, você cria um sentimento de privação dentro de você. Você instala um verdadeiro cabo de guerra aí dentro. Um lado seu quer fumar, o outro quer parar. E quando você vê seu marido ou esposa fumando, você acredita que ele ou ela estão tendo um grande prazer ali que você não pode mais ter. E que você está abrindo mão de algo muito precioso na sua vida, o cigarro. É isso que te leva a fumar. E não o outro ali fumando cigarro, dele dando sopa em cima do móvel. Nada disso. Quando você parar de acreditar que fumar é um grande prazer ou apoio na sua vida, o outro vai poder fumar quanto quiser do seu lado e você não vai nem ligar. Pelo contrário, você vai ter pena dele ou dela. Você vai ser livre. E quando ele ou ela te verem assim, eles é que vão querer te acompanhar. Todo fumante sonha em se libertar. Não se esqueça disso. E não inveje os outros fumantes, porque eles é que vão estar com inveja de você. Outra pessoa escreveu: manter-me sem fumar por mais de 5 meses. Por que você coloca esse prazo para poder se libertar? Qual o significado dele? Essa expectativa de ficar esperando 5 meses é péssima. Você fica se segurando para passar esse período e o que você faz? Qual a lógica por trás disso? O que vai acontecer depois de 5 meses? Nada vai acontecer de diferente depois de 5 meses. Você se liberta aqui, no momento em que apaga seu último cigarro, na certeza que você não está perdendo nada ao parar de fumar. Agora, isso aqui é importante e muita gente talvez se identifique com isso. Não acreditar que eu sou capaz de parar. Apenas ouço os vídeos e vem a fé que impulsiona um pouco, porém sem muita credibilidade por não confiar em mim mesma. Se você não acredita em si mesmo, quem vai acreditar? Eu acredito em você. Talvez você tenha essa percepção porque acredita que precisa de muita força de vontade para parar. Isso é um grande equívoco. Não é preciso um pingo de força de vontade para parar de fumar. Mesmo quem tem muita força de vontade em outros aspectos da vida sente uma enorme dificuldade em parar de fumar usando a força de vontade. Sabe por quê? Porque a força de vontade envolve um conflito de vontades dentro de você. Um lado seu quer parar, enquanto o outro lado quer fumar. O lado que quer fumar, na maioria esmagadora das vezes, vence. E vence às custas de muito sofrimento, que não é um bom caminho. E traz riscos de reincidência no futuro. Esquece usar a força de vontade. O lado que quer parar de fumar te conta que fumar faz mal à saúde e que você fica fedido, dentre outras desvantagens que você já conhece, mas que nunca te ajudaram a parar de fumar até hoje. Só que o lado seu que quer fumar fica te contando que fumar é bom e que o cigarro é um grande prazer e apoio que você tem na vida e que sem o cigarro você não vai mais ser a mesma pessoa, a vida vai perder a graça, etc. Esse lado é mais forte, entenda isso. Como se resolve isso? Pensa num cabo de guerra, numa corda tensionada, onde uma pessoa puxa de um lado e a outra puxa do outro. Só que aqui é você mesmo que dentro de você puxa os dois lados, e isso é enlouquecedor. Para acabar com isso, você tem que acabar com a força do outro lado desse cabo de guerra. Acabar com essas crenças sobre tudo que o cigarro representa na sua vida.
Porque quando você acabar com esse outro lado do cabo de guerra, quando ele não mais existir, a corda cai. E quando a corda cai do outro lado, fica ridículo puxar ela para o lado certo, sem força nenhuma. E tem mais um detalhe. Se você pensa hoje dessa maneira triste, que você não confia em você mesmo, que não é capaz de parar, isso significa que o vício roubou a sua autoconfiança e o seu poder de decisão. Tome a decisão de não ser mais escravo. Tome a decisão de querer recuperar a sua autoestima e a sua segurança que foram roubadas de você pelo vício. E não aceite ser dominado dessa forma. Se você está nesse nível de ter perdido a confiança em si mesmo, que você deveria ter e perdeu, se você está nesse nível de ter que se entregar ao vício dessa forma, se agarre à última coisa que te resta, porque isso vai te salvar. Se agarre à revolta contra algo tão destrutivo na sua vida. Deseje recuperar o controle da sua vida e não aceite que uma droga roube uma das coisas mais preciosas que você tem, que é o seu poder de decisão. A sua capacidade de parar, a credibilidade em si mesmo, ela pode ser recuperada. Basta peitar o vício de frente. E para isso, você vai ter que se munir das armas corretas para derrotar esse inimigo. E é aqui que o método Easy ajuda. Ele é essa arma correta que te empodera, te fortalece diante do vício, para que você possa esmagar ele e recuperar o seu poder de decisão. A capacidade de parar sempre esteve aí com você, gritando dentro de você. Não silencie mais ela. Deixa ela te contar o que você quer para a sua vida. Eu ouço ela aqui gritando e ela diz em alto e bom som: eu quero ser livre. Nunca duvide disso. Eu também me senti incapaz, até que eu entendi que está tudo bem pedir ajuda. Não uma ajuda qualquer, e sim ajuda do método correto, que possibilita você realmente sair da escravidão que hoje te aprisiona a uma vida limitada, uma visão de mundo limitada. E você não precisa sofrer sozinho, nem se desestimular, nem parar de acreditar que pode. Tudo que você precisa é do método correto que te mostra o caminho. Ao acabar com essa inércia e decidir seguir por ele, você já recupera metade da autoestima e do poder de decisão na sua vida. A outra metade vai vir quando você se libertar. Como a gente perde tempo nessa vida por causa das crenças limitantes que a gente tem? São isso que elas são. Crenças que limitam a gente e impedem a gente de viver. Jogue fora essas crenças e se dê a chance. Você não tem nada a perder por se dar essa chance. A pior coisa que pode acontecer a você é tentar e continuar a fumar. Nesse caso, ninguém vai ter te tirado nada e você não perde nada por tentar. Você vai continuar como antes, nada vai piorar de fato. Racionalmente falando, para baixo você não vai, porque você já está fumando mesmo. Mas e se der certo? Não seria maravilhoso? Eu quero que você se agarre a essa perspectiva, porque o método Zway se trata justamente sobre uma nova mentalidade, uma nova mudança de perspectiva. E se der certo, você vai ter vencido um vício, vai ter resolvido o pior problema da sua vida. Eu sei que o cigarro te roubou energia, disposição e vitalidade. Mas ainda sobrou um pouco aí dentro. Invista o que sobrou e renove a sua esperança de se libertar. Porque ao conseguir se libertar, tudo que o cigarro te roubou vai voltar infinitamente mais para você. Vai voltar para você acreditar de novo em você mesmo. Isso não tem preço. Olha só o que mais as pessoas escrevem. Consigo ficar dias sem fumar, mas acabo voltando. Acho que acabo não focando nos benefícios e sim na vontade de fumar. Focar nos benefícios de parar de fumar não ajuda a gente. Isso nunca te ajudou até hoje. Você sabe que vai ter mais saúde ao parar de fumar. Você sabe que vai ficar mais cheiroso. Você sabe que não vai mais ser discriminado. Vai respirar melhor. Vai ter mais energia. Você está careca de saber disso tudo. Mas saber disso e colocar o foco nisso ao parar de fumar não vai te ajudar a acabar com a crença de que fumar é bom para você, ou que o cigarro é seu companheiro e um apoio na sua vida, ou que fumar é ótimo com a sua cervejinha. Quando você diz que foca na vontade de fumar, é isso que te prejudica. Então, o que você propõe? Esquecer do cigarro? Ninguém se força a não pensar em algo. Não é assim que a nossa mente funciona. Tentar não pensar é pensar mais ainda. Resumo da ópera. Nem pensar nos malefícios que o fumo te causa vai te ajudar, nem pensar nos benefícios que parar de fumar vai te trazer, vai te ajudar. Você já sabe disso tudo. E até hoje não deu certo. O foco tem que ser um só.
Quais os benefícios que eu ganho ao fumar? O que de bom o cigarro me dá? Ao identificar esses benefícios e atacar eles um por um, você acaba com aquele que é o verdadeiro causador do vício, o seu verdadeiro inimigo, aquele que você tem que derrotar, a dependência mental do cigarro. Agora, uma outra dificuldade relatada para parar de fumar. Eu acho que o sofrimento nos dias futuros sem o cigarro é isso, mas eu quero sim parar. Acho que todos querem. Você já estabeleceu para si mesmo que você vai sofrer. Você antecipa esse sofrimento só de pensar em parar por causa da dependência mental que você tem do cigarro. Sim, todos querem parar, você está certo. Mas para dar certo para você, é muito importante que você troque esse negativismo pela possibilidade de não sofrer. Se você focar na remoção da dependência mental do cigarro, o seu sofrimento anterior, você vai entender que ele veio dos métodos errados que você tentou. Mas eles não têm que existir. Pelo método Z-Way, não se sofre, porque o foco dele é eliminar a vontade de fumar. E sem vontade de fumar, não há sofrimento futuro, porque o cigarro não te faz falta nenhuma na vida. O vício estreitou sua visão de mundo de tal forma que você não se enxerga sem o cigarro. Não enxerga a possibilidade de ser feliz sem o cigarro. Não vai haver sofrimento nos dias futuros sem o cigarro se você se abrir para essa possibilidade. Por mais que você tenha se esquecido, você não nasceu fumando, você nasceu livre. E restaurar a liberdade na sua vida significa capacitar você a voltar a pensar como não fumante que você nasceu para ser. Nunca se esqueça disso. Você acha que existe vida dentro do mundo do cigarro? Isso você criou na sua mente. Só existe vida fumando. Não, isso é errado. A vida está aqui fora. Se dê a chance de sair dessa caverna escura e você vai ver a luz. Uma pessoa citou falta de sono. O que tira a falta de sono do fumante não é a ausência da nicotina, porque a nicotina é classificada como estimulante, não como calmante, relaxante ou que ajuda a dormir. Eu sei que você tem a percepção que o cigarro te acalma, mas isso não corresponde à verdade. Fuma 2 e veja seus batimentos cardíacos. Veja se você está mais calmo ou se o seu coração disparou para compensar a perda de oxigênio. Isso tem que ficar bem claro para você, porque isso é uma contradição gritante com o que você escreveu. Você fica sem dormir porque acredita que o cigarro te relaxa, te acalma, te ajuda a dormir, então ele não pode te faltar. Isso te gera medo, apreensão, preocupação, tensão. E esses são sentimentos que te tiram o sono. É uma reação a como você percebe a falta do cigarro na sua vida e não a ausência dele em si. Quando você para de fumar sem estar devidamente preparado, você se sente privado dele. E é esse sentimento de privação que causa insônia, mas não a ausência do cigarro em si. Quando você parar corretamente, vai dormir muito melhor, porque a sua respiração vai melhorar. Você vai ter mais energia, vai oxigenar melhor e vai se sentir mais relaxado. Toda a sua condição física vai melhorar, mas, principalmente, você não vai mais acreditar que não pode ir para a cama toda noite, dormir sem ele. Essa percepção errada foi implantada dentro da sua mente e te contamina, te botando um medo desnecessário. Não te parece lógico que a natureza te fez para se manter desperto durante o dia e dormir e descansar à noite sem precisar de droga nenhuma para isso? Na dúvida, sempre reflita sobre como a natureza te fez para ser e não sobre como você passou a acreditar assim que caiu nas garras desse vício. Um dia, até começar a fumar, você dormiu perfeitamente bem sem o cigarro. E quando essa enorme lavagem cerebral que representa o fumo na sua vida acabar, você vai poder voltar a dormir que nem um bebê. Uma outra resposta comum. Entro em pânico. O pânico é causado pelo cigarro. Não fumantes não sentem ele. Mais uma razão para você se voltar contra o cigarro a quem você chama de companheiro. Que companheiro é esse que pisa em você, que te massacra tanto e cria esse pânico terrível e desagradável que te consome por dentro? Esse questionamento é saudável e vai te ajudar. Afinal de contas, ele te traz segurança ou te deixa inseguro diante da vida e de si mesmo? Você vai fazer uma escolha de vida agora.
Ou você vai se deixar dominar por esse pânico e se sentir inseguro o resto da sua vida, ou você vai peitar ele e mandar ele embora da sua vida. Deixa eu te contar um segredo sobre o vício que vai te ajudar muito. Esse pânico é como o blefe de um jogador que tem uma péssima cartada nas mãos. Ele faz você ter medo de apostar, mas ele não tem nada ali. E você vai descobrir isso ao pagar para ver. É aí que você ganha essa rodada. Outra resposta. O famoso monstrão que você fala. Quero eliminar ele. Sozinha não consigo. Eu realmente desaconselho qualquer um a tentar sozinho. As taxas de sucesso de quem tenta sozinho são de 2 a 4%. Se por um lado isso é triste, significa que 96 a 98% das pessoas que tentam assim falham. Então não desanime por causa dessa estatística, porque a boa notícia é que não tem nada de errado com você. Você é normal. Você, como todas essas pessoas que não conseguem sozinhas, simplesmente tentou usando os métodos errados. O que você precisa? O método correto. E o único método que evita o sofrimento é aquele que elimina a dependência mental do cigarro, o tal do monstrão. Isso não é algo que se tenta sozinho, isso requer uma expertise única. É por isso que o método Zway é tão efetivo. A gente conhece todas as artimanhas do vício, explica ele para você e desarma ele diante dos seus olhos, passando o poder para você. Outra pessoa me escreveu: força de vontade. Não é preciso um pingo de força de vontade para parar de fumar. Você só precisa de força de vontade para não fazer algo que você quer fazer. Você não quer fumar, só que simultaneamente você quer. Fica confuso dentro de você, né? É como um embate de forças. Um lado seu quer fumar, o outro quer parar, mas o lado que quer fumar sempre vence. Por quê? Porque o lado que quer parar te traz à mente os malefícios que o fumo te causa, ou eventualmente os benefícios que você vai ter ao parar. Você não fuma porque faz mal. Você não fuma pelos malefícios. Você fuma por causa de tudo de bom que o cigarro representa na sua vida, que está do outro lado desse cabo de guerra. O grande apoio que o cigarro é, o grande prazer que ele representa. Esse lado do cabo de guerra vai ser sempre mais forte enquanto você acreditar nele. E vai sempre falar mais alto do que o medo das doenças ou do ganho na saúde que você vai ter ao parar. O foco é um só para dar certo: destruir o outro lado do cabo de guerra, de modo que você não veja mais benefício em fumar e a luta se acabe dentro de você. Isso te faz sentido? Outra resposta: irritação e apetite absurdo. Substituo o cigarro pela comida. Depois de uma semana sem cigarro, fico totalmente descompensada e compulsiva. Então, retorno ao vício. Quando você substitui o cigarro pela comida, você cria um vazio enorme dentro de você e tenta preencher com algo que nunca vai preencher. A fome pela comida se mata comendo, óbvio, mas a fome pelo cigarro. E aí? Como você vai matar essa fome dentro de você? Parando de fumar dessa forma errada, sem a devida preparação, ou seja, parando com enorme sentimento de privação e de que você está abrindo mão de algo extremamente precioso na sua vida, o seu cigarro, você nunca vai matar essa fome. E é por isso que você come sem parar, para tentar preencher algo que nunca preenche. Aí você resiste até não aguentar mais e acaba cedendo desesperada. Entende que só troca uma coisa por outra quem perde algo. Se você não tiver a sensação de perda ao parar de fumar, não vai querer substituir o cigarro por nada, porque não perdeu nada ao parar de fumar e não vai engordar. Tá, e para não ter mais a sensação de perda, o que eu faço? Tudo que você tem que fazer é parar de acreditar em coisas como que o cigarro preenche um vazio, ou que é bom e te mantém equilibrada, ou é capaz de regular teu apetite ou te manter magra. A isso nós damos o nome de monstrão. É uma dependência psicológica que tem que acabar. E quando ela acabar, você não vai precisar nem descontar em comida ao parar e nem engordar, porque o sentimento de perda não vai mais existir. E você vai continuar a comer o mesmo tanto que antes. Se você era magra antes de parar de fumar, você era assim não por causa do cigarro, mas sim apesar dele. Na verdade, ele fazia o oposto do que aparentemente proporcionava a você. Ele te deixava mais letárgica, sem fôlego, sem energia. E pessoas assim tendem a ter mais problemas de peso, não menos. A gente precisa começar a enxergar a verdade sobre a droga para sair dela com facilidade e sem sofrer.
Essa aqui é outra importante que as pessoas escrevem. O hábito. Muitos fumantes acreditam que fumam por hábito, quando isso não corresponde à verdade. E esse equívoco é alimentado pela mídia e até médicos falam em hábito, o que é um erro. E só confunde mais a gente. Fumar não é hábito, fumar é vício em drogas. Virou habitual porque você se viciou em nicotina e tem que repor a droga cada vez que ela sai do seu corpo. A nicotina é uma droga de ação rápida e sai rápido do seu corpo. Então, você tem que repor ela de X em X minutos ou horas, dependendo do seu metabolismo. Você tem o seu consumo regular de cigarros, que, claro, tende a aumentar com o passar dos anos, porque você vai precisando cada vez de mais droga para se sentir a mesma forma que antes. É assim que os vícios operam. Mas isso é totalmente diferente de ser um hábito. Outra coisa que as pessoas reclamam que dificulta para elas: a vontade de fumar. Outra resposta: gosto de fumar. Deixa eu te falar uma coisa. Gostar. Vamos pensar sobre o gostar. Eu gosto de comer lasanha, mas eu nunca tive necessidade de sair por aí carregando 20 pratos de lasanha em volta do meu pescoço. Nem eu entro em pânico quando eu não posso comer lasanha. A verdade é que a gente pode ficar sem muita coisa que gosta e não tá nem aí para isso. Com cigarros, você sabe que não é bem assim. A gente pensa que gosta deles porque sem eles a gente se sente mal. E a droga é muito sorrateira e te leva a acreditar que você gosta. Afinal de contas, por que eu não gostaria se eu me arrisco tanto a contrair essas doenças terríveis? Se eu não gostasse de verdade de fumar? Mas uma das coisas que o método Sway te leva a questionar é justamente esse mito de que a gente gosta de fumar. Esse é um paradigma que você tem hoje como fumante, mas que deve ser quebrado, para que você se sinta ótimo sem fumar e para que você elimine o cigarro da sua vida sem se sentir privado de nada ao realizar essa transformação dentro de você. Desafie-se a se questionar sobre as suas crenças relacionadas a tudo que o cigarro representa na sua vida, porque é só esse questionamento e as respostas que você vai ter que vão te libertar. E eu perguntei para vários fumantes: você acredita que seja possível para você se libertar do fumo completamente, sem sentir nenhuma falta do cigarro em momento algum? Aconteça o que acontecer na sua vida? Olha o que eles responderam. Uma resposta mais elaborada de uma pessoa: eu não acredito que seja possível, ainda mais se acontecer alguma coisa na minha vida. Eu tive uma experiência e não consegui, eu voltei a fumar. Vou tentar resumir na sua última abordagem sobre esse assunto. Eu me comprometi comigo mesma a deixar o cigarro enquanto eu assistia seus vídeos e realmente parei quando terminou os vídeos. Só que se passaram 3 dias e meu sobrinho faleceu, jovem, cheio de vida. Recaí naquele dia e não consegui mais parar. Eu lamento que isso tenha acontecido. Eu lamento pela perda do seu sobrinho, isso é muito triste. Mas entenda que você não voltou a fumar por causa da perda dele em si, e sim pela forma com a qual você reagiu à perda dele na sua vida, linkada ao cigarro. Eu vou explicar melhor para você entender. Durante toda a sua vida de fumante, você criou conexões entre os momentos da sua vida e o ato de fumar. Você criou conexões entre os seus sentimentos e a forma com a qual enxergava o cigarro na sua vida. Por exemplo, em momentos de tristeza, sejam tristezas menores ou maiores, como a morte de uma pessoa que você ama, você acreditou que o cigarro era um consolo, um apoio na sua vida, que ajudava você a passar pelos momentos difíceis, que te dava coragem para enfrentar as mazelas da vida e que te ajudava a se sentir melhor. Aí, quando você assistiu aos meus vídeos, você reforçou dentro de você a certeza que você queria acabar com o vício na sua vida. Perfeito. Você fumou aquele último cigarro, querendo se livrar dessa dependência que te destrói. Mas o que de fato você fez por todas as crenças que você tem sobre o significado do fumo na sua vida? Será que ao apagar aquele último cigarro, você desfez a crença de que o cigarro é um apoio para você nos momentos de tristeza? Durante toda a sua vida, se lembre. Quando você se sentia deprimida, triste, sem chão, o cigarro foi sua válvula de escape, a sua muleta. Você apagou aquele último cigarro sem acabar com essas conexões todas. E quando veio saber do falecimento do seu sobrinho, essas conexões ainda estavam ali, fortes dentro de você. Então você quis fumar naquela hora, acreditando que iria se sentir melhor ao fumar. Essas conexões fazem parte do que a gente chama de dependência psicológica, quando a gente chama ela de monstrão.
Você não desfez a sua. Isso é, você não matou o seu monstrão naquele último cigarro fumado e por isso voltou a fumar quando seu sobrinho faleceu. O gatilho foi ativado porque ele estava operante dentro de você. Se você tivesse desfeito as associações que tem sobre o que o cigarro representa na sua vida, você iria receber a notícia do luto em igual tristeza. Mas você não ia apelar para o cigarro como uma muleta, porque você não ia mais acreditar que ele era uma muleta na sua vida. E você ia lidar com o luto como qualquer não fumante faz, com tristeza. Porque assim é a vida. Não fumantes também ficam de luto, mas eles não acreditam que o cigarro pode ajudar eles nessas horas. E por isso, eles não fumam. Vamos ver o que a próxima pessoa respondeu. Se ela acredita que pode se libertar. Não. Acho que sempre vai fazer falta. Que falta ele vai te fazer? Você acredita que nasceu incompleto? Inferior às outras pessoas? Veja bem, mais de 90% da população adulta brasileira não fuma. Será que a minoria fumante é composta de pessoas que nasceram com alguma deficiência, de forma que elas precisam de uma droga chamada nicotina para funcionar normalmente, e sem ela seus corpos têm alguma falha genética, ficam inoperantes e eles são incapacitados de viver? Você acredita nisso? Porque quando você diz para si mesmo que acredita que o cigarro sempre vai te fazer falta, das duas uma. Ou você se condenou a fumar o resto da vida e acredita que para você não tem jeito mesmo, você se conformou em ser um fumante o resto da sua vida, ou você acredita que em algum momento futuro e nebuloso da sua vida, que você não tem ideia de quando vai ser, porque esse dia é sempre amanhã, você vai ter que parar na marra para não piorar para sua saúde já comprometida. E quando isso acontecer, você vai ficar suspirando o resto da vida a falta que seu cigarro vai te causar. Isso é muito triste de se pensar. É se condenar à morte em vida. Mas eu tô aqui para te dizer que existe sim um terceiro caminho. E esse caminho é que tem jeito, sim. Você nem precisa se conformar em ser um fumante o resto da vida, nem ficar se lamuriando a falta do cigarro o resto da sua vida. Esse terceiro caminho é exatamente acabar com essa crença de que o cigarro faz falta e que você precisa dele na sua vida. Não fumantes não sentem a mínima falta do cigarro para nada. E você pode sim se transformar em um não fumante e não sentir falta dele também. Nunca se esqueça de que a percepção que você tem hoje é estritamente fruto da sua cabeça de fumante atual e que com acesso à informação correta, com acesso ao conhecimento correto sobre a sua dependência, a sua perspectiva pode mudar. Como bem disse Albert Einstein, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Quando você transforma a sua visão de mundo, e hoje o cigarro é o seu mundo, mas quando você transforma a sua visão, tudo muda dentro de você. Os seus sentimentos, as suas percepções e o apego que você tem dele hoje some. Portanto, para que você tenha sucesso, saiba se abstrair do que você sente hoje. E veja que é possível sim olhar as coisas sobre uma nova perspectiva e transformar a forma com a qual você enxerga o cigarro na sua vida de algo que hoje é imprescindível para você, para algo que vai ser totalmente dispensável e irrelevante na sua vida. É isso que um método te ajuda a parar de fumar da maneira correta e ele pode proporcionar a você. Ele te faz enxergar o que você não conseguia enxergar sozinho. E uma vez que você vê, não dá mais para desver. Outra resposta. Não. Sou dependente há mais de 40 anos. As pessoas que fumam há muitos anos, elas acreditam que o hábito está tão entranhado dentro delas que para elas é mais difícil, justamente porque elas fazem isso há muito tempo e isso por si só torna tudo mais complicado. Isso é um equívoco grande e um mito que precisa ser desfeito, que, para sorte sua, isso não corresponde à verdade. Eu já ajudei várias pessoas com mais de 50 anos de fumo a parar de fumar da noite para o dia, sem sentir a mínima falta de cigarro desde o primeiro dia que pararam de fumar. Como isso é possível depois de mais de 50 anos de fumo? É simples. Existe uma característica fantástica no nosso cérebro que se chama plasticidade neuronal.
É a capacidade do nosso cérebro de aprender coisas novas, de se regenerar e eliminar aprendizados que não te servem mais e substituir por novos aprendizados. Você não perde essa capacidade só porque passou de certa idade. Seu cérebro possui essa neuroplasticidade e você só tem essa rigidez de pensamento se teimar e dizer que não pode aprender coisas novas, porque você pode sim, e sem grande dificuldade. É só usar a capacidade maravilhosa do seu cérebro que já está aí, que a natureza te deu. Qualquer coisa que você queira mudar na sua vida envolve um processo para que ela ocorra. Basta que você queira mudar, porque se você quiser, o seu cérebro vai responder de acordo. Portanto, esse componente habitual que você acha difícil de mudar, na verdade não é. Isso não passa de um mito da sua cabeça. É uma crença limitante que você tem hoje, mas que pode ser facilmente mudada. Você muda de apartamento, muda de trabalho, muda hábitos do seu dia a dia sem grandes traumas e se adapta. E é por isso que nós, seres humanos, temos essa capacidade adaptativa que transformou a gente na espécie mais adaptada evolutivamente falando e que dominou esse mundo. Tendo dito isso, e sabendo que a parte habitual e repetitiva de qualquer coisa que você faça regularmente na sua vida pode ser mudada com facilidade, existe algo que precisa ser resolvido para que, quando sobrar só esse componente habitual, e só ele se desfaça facilmente. E essa outra coisa que tem que ser desfeita antes é o vício mental. É muito importante que você entenda que fumar não é hábito, e sim vício em drogas. Desfazer o vício significa parar de acreditar que tudo aquilo que você fazia regularmente com cigarro tinha um significado para você. Ah, eu fumava o primeiro do dia para acordar e para poder tocar meu dia. Ele era importante para mim. Não, você tem que parar de acreditar nisso. Ah, eu fumava num momento tenso no trabalho, ou depois de uma discussão, ou quando tinha algo desafiador para fazer, porque ele me dava coragem, me relaxava e me acalmava. Isso você tem que desfazer. Quando você desfizer essas associações, essas crenças, o último componente habitual do fumo vai esmaecendo, enfraquecendo, deixando de vir à sua memória em pouco tempo. Por causa da plasticidade neuronal que eu te expliquei. Porque o seu cérebro vai entender que você não precisa mais do cigarro nessas horas. E ele vai deixar de dar o comando para você acender nessas horas. Quando as crenças sobre o que o cigarro representa na sua vida forem extintas, isso é, quando você eliminar essa dependência mental que você tem com o cigarro, quando você matar o que a gente chama de monstrão, o resto que sobrar desse componente habitual vai embora em pouquíssimo tempo. E você até vai se esquecer que fumou. E vai ser como você mudar para um novo apartamento. E nos primeiros dias você vai estranhar um pouco. A sala está para o outro lado, o corredor está diferente, mas em pouco tempo você se habitua com o novo espaço e nem lembra como era na casa antiga. Essa é a plasticidade neuronal que vai se encarregar de regenerar a sua mente. Não importa quantos anos você fumou, isso é irrelevante. Ela vai cumprir o seu papel. Mas para isso, você vai ter que fazer a sua lição de casa antes. Você vai ter que matar o seu monstrão. Vai ter que parar de acreditar que nessa, naquela ou outra hora o cigarro era bom. Primeiro, você acaba com a dependência mental. Depois, seu cérebro dá conta de acabar com essa verdadeira lavagem cerebral que você causou nele. E ele é maravilhoso, acredite. Se você matar o monstrão e acabar com a dependência psicológica, vai ser como mudar de casa. Você logo se adapta e esquece como era a casa antiga. Ainda que você tenha morado na casa antiga por mais de 50 anos. Uma outra pessoa escreveu: pelo que já vi do método Zweig, isso é possível, mas ainda não consegui compreender como fazer isso. O trabalho de remover uma dependência psicológica de décadas é justamente o que o método Zweig se propõe a fazer por você. Como ele faz isso? Ele é uma terapia cognitivo-comportamental que transmite um conhecimento a você. Que conhecimento? O conhecimento sobre o porquê você fuma. O fumante pensa que conhece o seu fumo. Não, ele desconhece. Desconhece o conhecimento sobre o vício, como ele atua na mente dele, sobre os truques que a nicotina prega em você, sobre como ter a correta mentalidade sobre o fumo e aplicar isso na sua vida prática, no seu dia a dia, de forma que fumar perca o sentido para você. Ele visa te trazer esse conhecimento que desafia tudo aquilo que você acreditou por toda a sua vida de fumante em relação a tudo que você acredita que o cigarro te proporciona.
Ele te traz o conhecimento para desfazer uma por uma essas crenças e eliminar uma por uma. Como, por exemplo, que fumar é um prazer, ou que fumar diminui a sua ansiedade, ou que o cigarro é um companheiro, um amigo de todas as horas, ou que fumar é muito bom na hora que você bebe, ou que dá aquela desestressada quando você fuma num momento tenso, ou que ele é um apoio na sua vida. O método pega cada uma das crenças que você tem e foca em acabar com todas elas. O método Easy Way prova que todas essas crenças são falsas, todas, sem exceção. E ele te prova que fumar é a maior mentira que você já acreditou na sua vida. E quando você enxergar a verdade, ela vai te transformar em um feliz não fumante que não precisa do cigarro para nada. Todo fumante sofreu uma lavagem cerebral para acreditar que precisa do cigarro para N coisas na vida. Na realidade, ele não precisa para nada. Você não precisa do cigarro para nada. Você nasceu inteiro e completo. E quando você puder ver isso claramente, você não vai mais precisar enfiar aquela coisa imunda na sua boca. Não mais do que vai precisar enfiar na sua orelha. Você sofreu uma grande lavagem cerebral para acreditar que precisa do cigarro na sua vida. O método Easy Way é uma grande e potente contra a lavagem cerebral. Ele destrói a lavagem cerebral terrível que foi feita em você pelas companhias de tabaco, pelas pessoas que você viu fumar desde pequeno, pelos seus amigos fumantes, pela sociedade, pela mídia, de forma que ao acabar com essa grande lavagem cerebral, você possa se libertar. Entendeu como ele funciona? Não só é possível se libertar, como é o método mais efetivo do mundo para isso. Outra coisa interessante que escreveram. Não sei. Queria muito esquecer o cigarro. Esse é um ponto importante. Muita gente me fala sempre, Lilian, se você pudesse me hipnotizar e eu esquecesse do cigarro, eu faria qualquer coisa para conseguir isso. Pode me hipnotizar, faz o que você quiser comigo, me joga no teto, me chama de lagartixa. Eu só queria dormir, acordar e esquecer que ele existe. Ironicamente, isso está mais próximo da verdade do que você imagina. E não, eu não vou hipnotizar você, não vou te jogar no teto, nem te dar um comando. Esqueça do cigarro, esqueça que você é fumante. Não, não é nada disso. O processo é diferente. Mas o resultado acaba sendo meio que esse mesmo. Você vai esquecer que fumou. Como isso acontece? Você pode sim chegar ao ponto de esquecer do cigarro. Não no sentido de apagar ele da sua vida, da sua memória. Ele vai ter sido parte do seu passado, mas um passado cada vez mais distante e irrelevante para você. Um passado do qual você vai se lamentar, mas não ter saudade. E um passado cada vez mais remoto e rápido. Mas para que isso aconteça, existe uma premissa básica. É como uma lição de casa que você tem que fazer. E quando você fizer essa lição de casa, esquecer do cigarro vai ser mera consequência. E qual é essa lição de casa? É você desfazer uma por uma cada associação que tem com cigarro. Se até você colocar o primeiro cigarro na boca, ali quando era jovem, você podia lidar com o estresse na sua vida, por que agora acredita que não pode? Será que o cigarro te desestressa de verdade ou é um estresse adicional na sua vida? O segundo faz mais lógica, porque além do estresse que todo mundo tem, você tem um estresse a mais. Você é dependente de uma droga que está acabando aos poucos com você. Você fica tenso por causa disso. Você se sente desconfortável diante da sua família, diante dos seus amigos, diante da sociedade, desconfortável diante do seu médico, desconfortável, com medo dos seus cigarros acabarem, com medo das doenças. Estressado por tantas restrições ao seu fumo. Me fala se isso não é um estresse a mais na sua vida. Mas não é assim que você enxerga o seu cigarro, não é mesmo? Então, o que está faltando é você mudar a sua percepção sobre o que ele representa na sua vida de fato, porque ao parar de acreditar que ele atenua o estresse da sua vida, quando vier uma situação de estresse, você não vai sentir falta dele para nada. E você não vai querer fumar. Eu dei só o exemplo do estresse. Assim deve ser feito com todas as associações que você criou com o cigarro na sua vida. Ao desfazer uma por uma essas associações e parar de acreditar que o cigarro diminui a sua ansiedade, parar de acreditar que ele é um companheiro, parar de acreditar que fumar é bom, parar de acreditar que ele te acalma e assim por diante, você vai transformar toda a sua percepção que você tem nele. E ao adquirir esse conhecimento, o seu cérebro vai parar de emitir comandos para você fumar. E é isso que as pessoas se referem quando dizem que se esqueceram de fumar. Elas
passaram por um processo de desconexão correto. Tem gente que para de fumar sem desfazer essas conexões. Esse tipo de ex-fumante continua vulnerável a reincidir mesmo depois de alguns anos. Porque quando uma situação em que ele ainda acredita que o cigarro é imprescindível surgir, ele pode ficar tentado a colocar um na boca. E basta um para religar tudo. Na realidade, o monstrão dele, a dependência psicológica, teve latente ali o tempo todo aguardando pela oportunidade certa de voltar. É que nem um felino esperando para dar o bote. Já quem para de fumar corretamente, desfazendo essas associações, quando a lembrança do cigarro vier, se ela vier, o ex-fumante pensa, nessa hora aqui eu realmente fumava. Que bom que isso acabou na minha vida e eu não preciso mais fazer isso. Ele lida com a lembrança de uma forma diferente. A lembrança em si nunca foi o problema, e sim a forma com a qual você responde a ela. E quem para de fumar corretamente, responde corretamente à lembrança. E como o cérebro da gente não está aqui para perder tempo, se você responde corretamente essa lembrança, ele entende que não precisa mais dela e deixa de te trazer a lembrança. Não é nada forçado, não. É um processo natural de desconexão. E é assim que você vai se esquecer que você fuma. Uau! Eu espero ter ajudado você a dissolver muitas crenças, a entender coisas que você não entendeu até hoje. E a poder se reconhecer nos outros, porque eu acho importante, porque a gente acha que tem alguma coisa errada com a gente. Não tem, não tem. A gente é vítima de uma droga que contamina milhões de pessoas no mundo todo. E a gente não pode se sentir sozinho, e a gente não pode ficar lutando contra algo que a gente desconhece, porque é uma batalha perdida, é uma batalha inglória. Então, gente, é a dependência mental que te aprisiona. E tem que atacá-la de frente, sabendo atacar, para poder acabar com isso, tá bom? Eu vou só dar uma olhadinha nos comentários agora, porque agora que eu acabei, minha cabeça está livre para poder fazer isso. Israel, sempre presente, seja bem-vindo. Estou falando tarde, me desculpa, gente. É tanto botão que eu tenho que olhar aqui, olhar as perguntas. Não, às vezes não dá para me dividir tanto. Eu sou uma pessoa muito focada, eu faço uma coisa, não faço outra. Olá, Silmara, Sinamara, Andréia. Boa tarde, minha querida Lilian. Boa tarde, Andréia. Jane, você aqui. Jane, há quantos anos a gente se conhece? Quantos anos, Jane? Ai, como um dia eu quero que você pare. Cleiton, é isso que acontece comigo. Cleiton, não lembro de qual coisa você falou, mas o que eu mapeei aqui realmente é a vida do fumante. É como ele se sente. Por isso que essa pesquisa é tão importante. Oi, Cibele, que bom que você está aqui. Não desista, Cibele. É o meu único recado para você. Carlos chegou atrasado. Não tem problema, Carlos. Ó, essa live vai ficar no YouTube. Sabe qual que é a minha única preocupação? É assim. Eu falei que eu não fico olhando o chat, eu também não fico olhando o Instagram. O Instagram tem uma coisa que é terrível, que eu odeio. Ele corta a live depois de uma hora. Por isso que, assim, eu sempre falo, olha no YouTube, gente, por favor, não vai no Instagram. Não vai no Instagram, vai no YouTube. Ai, eu adoro o YouTube. Eu tô no Instagram porque vocês estão lá, tá bom, gente? Eu tô lá e eu vou estar lá. Eu acho que tem coisa lá que é legal. Mas eu tenho uma birra com o Instagram, que depois de uma hora ele corta. Aí a pessoa fala, ué, foi embora, cortou. Então, você já fica sabendo. Se você tá lá no Instagram, se toca, corre pro canal Easy Way Online Brasil no YouTube, vai lá, ao vivo, o que tá rolando, que você vai achar, tá bom? Então, Carlos, vai ficar gravado, tá? Eu vou subir ele também depois. Oi, Lilian, racionalmente sei de tudo isso. Quando fumo, fico me perguntando por que estou fumando. Não muda nada, não me ajuda em nada. E mesmo assim ainda fumo e fico muito triste com isso. Pois é, Carlos. Racionalmente você sabe dos malefícios. Racionalmente você sabe que vai ficar bem ao parar de fumar. Mas você não sabe o que o vício faz com você mentalmente. Você sabe que você externa o seu sentimento daquele eu gosto de fumar, cigarro é imprescindível na minha vida. Mas o que você trabalha para fazer isso? Não adianta racionalmente você saber. A gente tem que partir para a ação, tem que desfazer essas associações. E Israel, eu me identifiquei tanto com tanto conteúdo que foi falado nas pesquisas. Pois é, Israel, assim, sabe, o Alencar falava assim, eu aprendo a cada dia com o fumante. Ele falava, né, depois de tudo, né, que
O cara era um gênio, na minha opinião, ele devia ter ganho um prêmio Nobel. Mas eu conheço, quando eu vejo essa pesquisa, eu bato o olho, eu já sei. Todas as pessoas que se inscrevem no programa, elas preenchem uma outra pesquisa também parecida, e a gente bate o olho, a gente já sabe o tamanho do monstrão de cada um, e a gente vai acompanhando. A gente vai acompanhando porque a gente tem que focar em desfazer esse monstrão. É um acompanhamento ferrado, e levou muitos anos até que eu adquirisse essa expertise. Eu estudei muito, então a gente conhece, por isso que a gente fala, gente, tentar sozinho é ficar tateando na escuridão. Eu não ia conseguir sozinha. E hoje eu sou terapeuta do método, eu não sou melhor que ninguém. Por isso que eu falo, não adianta nada a gente saber racionalmente de tudo. O que a gente faz para desfazer isso dentro da gente? Desfazer esse nó. Tem que desfazer. Hoje eu posso ajudar as pessoas. Então é isso, gente. Obrigada. Pô, 1h35, eu achei, juro para vocês, eu achei que ia ser mais rapidinho, ou então o tempo passa rápido demais. Obrigada a quem está aqui ainda, aguentando a minha voz. Eu falo para os alunos, eu não sei como você ainda me aguenta. Mas a verdade é que se você se importa... Oi, Kátia! Entrou agora, menina! Vai ficar gravada a live, tá, Kátia? Eu espero ter ajudado vocês de alguma maneira a enxergar a luz, e eu acho muito bom que vocês parem de ouvir o que vocês ouviram a vida toda, que a abstinência que é o problema, que o sofrimento de vocês vai ser nos primeiros dias, e que se vocês aguentarem os primeiros dias, depois vai ser fácil, tudo balela, tudo balela. Tem gente que fica meses ou anos sofrendo, e suspirando pelo cigarro o resto da vida. Para quê? Se você pode desfazer isso, para quê? Então essa é a mensagem que a gente quer passar. É possível se libertar, sim. É possível ser fácil. É possível não sofrer. E se você tem esse caminho, meu Deus do céu. É sempre um prazer te ouvir, sempre. Obrigada, Israel. Obrigada. Gente, a live vai ficar no ar. E espero que tenha sido proveitoso para vocês. Ouço que nunca vou conseguir. Não. O que as pessoas não entendem, Israel, é que o método que elas tentam é errado. E eu vou bater nessa tecla por causa da vida, eu vou ser chata até vocês entenderem. Os métodos que vocês tentaram no passado foram errados. E mesmo quem tentou o método Easy Way, tem o livro do Alencar, o método fácil de parar de fumar. Quem não para com o livro é porque não pegou profundamente. O livro é uma coisa que não tem como acompanhar um monstrão que é mais enroscado lá dentro, entendeu? Para mim não serviu o livro. Meu monstrão era mais enroscado. Mas aí eu consegui, né? E também falo para as pessoas, né? Tem 3 webinários que foram originalmente planejados para ser 3 seminários, né? 3. Primeiro, segundo, terceiro. Não parou no primeiro, não tem problema. Para no segundo, para no terceiro. Pega suporte, pega ajuda e vamos matar esse monstrão. Não desistam. Não desistam. Continuar fumando, vocês já estão continuando mesmo. Então, é isso que vocês têm que ter em mente. Pior não fica. É isso mesmo que eu falei. Tá bom? Então, fiquem bem. Tenham esperança não só de parar de fumar. Parar de fumar já é bom demais, né? Falando, nossa, se eu conseguir parar de fumar, já é bom demais. Mas parar de fumar se libertando, que é diferente, e parar de fumar sem sofrer. Eu nunca vou deixar de passar essa mensagem para vocês. Pode ser fácil sim, tá bom? Um grande abraço para todos. E vamos ver, que Deus me dê mais força para fazer mais lives em breve aí. E quem me acompanha sabe que eu parei um pouquinho com o podcast, porque não tá dando. Dou suporte pro povo que tá lá no, né? Eu tô sempre com um grupo em andamento, depois eu abro um outro. Aí eu tenho que dar suporte, eu tenho que criar conteúdo, eu tenho que fazer muita coisa. Não tô me queixando, eu adoro fazer isso, mas às vezes não dou conta. Às vezes eu vou dormir e o olho tá pregando assim. Então, podcast que eu adoro fazer vai esperar um pouquinho, tá bom? Mas ele vai voltar. Então, um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.